Oi pessoal, aqui quem fala é o Dragon Blade e hoje eu estou com um grande anúncio para quem é jogador de cartas Pokémon. A partir de hoje eu estarei criando uma nova modalidade de baralhos, uma nova modalidade de jogo, que é o Batalha dos Distritos, onde nós estaremos jogando com esses baralhos do modelo temático. As regras, diferente do padrão e do expandido, ele usa cartas apenas a partir das coleções Espada, a partir das coleções Sol e Lua, até a coleção mais recente de Espada e Escudo. Salve aí algumas exceções, mas é um modelo em que tentará trazer de volta a diversão das batalhas. Batalhas descompromissadas sem um teor tão grande e competitivo. E para isso, eu trouxe com vocês 4 decks iniciais que eu mesmo fiz, juntando com as cartas que eu tinha, para demonstrar mais ou menos a vocês como funciona um deck inicial. Eu vou estar analisando aqui com vocês o meu deck do Duraludon, para vocês verem como funcionam. Talvez a partir daí vocês tenham uma base para criar as suas próprias estratégias e decks. Falando agora da parte dos Pokémons, eu gosto de categorizar eles em 3 categorias. Isso não é algo obrigatório, mas que eu gosto de fazer isso porque ajuda sobre o entendimento de um deck e também ajuda em seu funcionamento. Nós temos os Pokémons mestres ou Pokémons ases. Também temos os Pokémons secundários e temos os Pokémons suportes. Os Pokémons ases e Pokémon secundário são Pokémons ofensivos. Pode até não ser tanto, mas precisamos de alguma maneira atacar. Então precisamos de Pokémons ofensivos de uma mesma forma, que irão atacar os Pokémons do seu oponente. No jogo a gente ganha uma partida ao derrotar 6 Pokémons e ganhar 6 cartas de prêmio. Para isso a gente usa Pokémons ofensivos com bastantes pontos de ataque. O Pokémon As desse deck é o Duraludon. Aqui a carta. Esse aqui é o meu Duraludon Promo de Rixa Rebelde. Ele é uma carta super poderosa. Tem 130 de vida, é um Pokémon básico. E seu ataque mais forte é o Feixe de Aço, que causa 150. Isso para Pokémons básicos já é suficiente para derrotá-los. Mais do que suficiente. Aqui também temos outro Duraludon, que esse é um pouquinho mais suporte, com esse ataque amolador de metal, que liga energias a um dos seus Pokémons que estão em campo. E também temos o Raio de Poder, que causa um pouquinho a menos de dano. Agora, como é que se formam essas categorias? Nós temos Pokémons atacantes que servem para atacar os Pokémons oponentes. E os principais são o Duraludon, esses aqui. Mas também podemos contar com a ajuda de atacantes secundários. Pokémons que, embora não sejam focados para atacar, podem nos ajudar quebrando um galho. Porque a gente não pode sempre depender do Pokémon ágil do deck, que é o Duraludon. Aqui nós temos 3, que é o Stoutland, que ele é muito bom, tem um ataque super poderoso. Também temos o Doublade, que no seu ataque talho, ao jogar 2 moedas, ele pode causar 80 de dano para cada cara. Isso pode ajudar a gente a enfrentar tanto Pokémons fortes quanto outros Pokémons mais fracos. Nós temos também o Bewear, que ele serve como um misto de suporte e ataque. O seu ataque mina de ouro, que ao evoluir você pode comprar 3 cartas. E isso é o golpe perigoso, que causa 60 a mais se o Pokémon ativo for um básico. E também temos o Scizor, que ele é bastante útil em algumas situações, caso a gente precise atacar e imediatamente evoluir. Após imediatamente. Pronto, essas são as categorias de Pokémons atacantes ou ofensivos. Agora vamos ver as categorias dos Pokémon de suporte. De suporte aqui nós temos o Pokémon Erd, que é a evolução do Lillipup, com seu ataque caça o tesouro, que quando ele evolui você pode pegar uma carta de item da sua pilha de descarte. É muito bom e nos ajuda em algumas situações. Nós também temos o Dunsparce, que ele é o principal suporte desse deck. Ele não foi feito para atacar, mas sim para dar suporte, com esse seu ataque chama Família, que a gente procura Pokémons básicos. Ó, para quem não é muito entendido de Pokémon, a gente não começa com Pokémon evolução. Por exemplo, a gente não pode simplesmente começar com Hernia em posição de ataque. Nós precisamos evoluir os nossos Pokémons. E os únicos Pokémons que podem ficar em campo, sem necessidade de evolução, são Pokémons básicos. Nós colocamos eles e em seguida evoluímos. Só podemos fazer uma evolução por vez. Por turno, é claro. Aí é muito importante termos Pokémon suportes e saber gerenciar nossos recursos durante a batalha. Essa aqui é a parte dos Pokémons que eu uso.
nós temos o Pokémon As do deck, que é o principal atacante, ou aquele que mais vai fazer pelo deck. Nós temos os atacantes secundários, que nos ajuda a quebrar um galho. E também temos Pokémon de suporte, como o Dusknoir, que nos ajuda a exercer melhor nossa estratégia. Não é muito complicado, só basta apenas ler os efeitos das cartas e entender como o jogo funciona. Agora partindo para a parte dos cartas de apoiador e de item, nós temos aqui esta parte que são cartas de treinador, que envolve um todo. Começando a falar pelos apoiadores, esse daqui, por exemplo, Dan, ele é uma carta de apoiador. Há uma regra especificamente dizendo que a gente não pode jogar carta de apoiador quando nós começamos a jogar, mas também só podemos jogar uma carta de apoiador por vez. Ele geralmente tem efeitos de suporte e ajuda bastante. Por exemplo, eles têm efeitos de compra, ou de trazer energia, ou de pegar pokémons básicos. São efeitos muito bons e que compensam o fato da gente usar apenas um para equilibrar o jogo. Aqui também temos a Professora Magnolia, que descarta a mão e compra 7 cartas. Muito bom quando a gente não tem nenhuma opção de carta. E também nós temos a Sônia, que é uma carta muito boa, que a gente compra ou 2 energias ou 2 pokémons básicos. Como o Duraludon é um pokémon básico, fica muito melhor de trazer ele ao campo. Ó, saindo dos cartas de treinador, vamos para as cartas de item. Que temos aqui a bola de ninho. O item a gente pode usar quantas vezes quiser e a hora que a gente quiser. As cartas de item são cartas com um efeito mais simples. Por exemplo, essa bola de ninho, que eu procuro um pokémon básico no meu baralho e coloco no banco. Lembrando que, para quem não é entendido, um banco de cartas de pokémons só pode ter até 5 cartas de pokémons nele. Tem alguns efeitos de estádios ou habilidades que aumentam isso, mas isso aí são casos específicos. Nós temos aqui a bola de ninho, 2 bolas de ninho, 2 super bastão, busca de energia, multi-substituição e outras cartas que nos ajudam com nossa estratégia. Eu gosto de destacar o abrigo de aço, que é uma carta de estádio e serve para ambos os jogadores. O seu efeito diz que pokémons de aço não são afetados por condições especiais. Que, por exemplo, não pode ficar envenenado ou queimado ou paralisado. Isso daí é muito bom para parar decks de controle ou de status. Ah, e uma coisa importante que eu quase esqueci de mencionar é que é bom a gente ter cartas repetidas, por exemplo, 2 Dan ou 2 Super Bastão, porque para a gente não faltar recursos para a nossa partida. É bom a gente sempre estar de olho nas estratégias, sempre planejando as suas melhores e ficar de olho na estratégia do oponente para prever os seus movimentos, se assim me entende. Partindo agora para as energias, essa aqui não tem muito o que falar. Nós temos energias básicas, como essa energia de metal, e energias incolor dupla, que é uma energia especial. Uma energia básica tem vários atributos, como esse daqui é um deck de metal, ele serve para dar suporte. Por exemplo, nós temos aqui esse Duraludon. Se a gente quiser usar o ataque amolador de aço, nós precisamos pegar uma energia metal e colocar nele. Aí ele poderá usar o amolador de aço quando estiver na posição de ativo. Isso daqui ele serve para fornecer energias e permitir com que a gente consiga usar nossos ataques. Por exemplo, vou pegar aqui o Scissors. O Scissors, ele usa apenas uma energia de metal para usar o golpe Raid. E o seu ataque garra protetora usa uma energia metal e 2 incolores. Há uma coisa bem específica, que uma energia metálica, como ele pede no seu primeiro ataque, deve ser apenas uma energia metálica. E essas 2 energias incolores pode ser qualquer outro tipo de energia. Mas, como a gente tem aqui uma energia especial que fornece exatamente isso, ela pode nos ajudar também, bastante. Só lembrando que só é permitido colocar uma energia em um Pokémon uma vez por turno. Sempre temos que ficar de olho nos efeitos, caso a gente queira acelerar isso, ou saber como administrar as nossas energias entre Pokémons. Tendo selecionado os melhores Pokémons, as melhores cartas e melhores energias, nós temos ao todo um deck de 60 cartas e em mente a sua melhor estratégia, a qual a gente possa usar para vencer as partidas. Há 2 formas de vencer uma partida, de modo geral. Uma é derrotando 6 pokémons do oponente e pegando 6 cartas de prêmio. Outra, se a gente derrota o pokémon do ativo do oponente e ele não tiver pokémons no banco, basicamente a gente automaticamente ganha. E algumas outras condições também, mas isso aí são casos específicos. Revisando aqui algumas regras, é que pokémons precisam de energias para atacar, exceto algumas exceções. A habilidade a gente pode ativar dependendo da condição, por exemplo, uma vez por turno ou apenas quando evolui. Outra coisa que eu não falei é a questão do recuo.
Aqui, ó. Ele pede 1 de recuo e a gente tem que descartar uma energia incolor. Isso aqui é uma energia incolor. A gente descarta e a gente pode recuar. Caso ele esteja no ativo, ele volta para o banco e a gente escolhe outro Pokémon ativo. Quando eu fizer uma batalha, talvez isso fique um pouquinho mais claro. Outra também, a gente só pode usar apenas uma carta de apoiador por turno ou rodada. Sei lá, é quase a mesma coisa. E estádios servem para ambos os jogadores. E itens a gente pode usar adoidado. E também só podemos colocar uma energia por vez em cada Pokémon. Pronto, revisando aqui as regras gerais e já tendo feito os seus decks, basta a gente pegar todas as cartas e embaralhar. Pois bem, essa aqui foi a minha análise do deck básico, o deck inicial do Duraludon, o Break Metal. E isso eu falo de forma geral, quando você vai criar um deck do zero. Também há vários decks temáticos que eu recomendo vocês começar por ele. Por exemplo, o deck do Darmanitan ou de Charizard. Eles explicam muito bem as regras e o funcionamento do jogo. Caso vocês não tenham dinheiro para começar ou comprar as cartas aleatoriamente, recomendo vocês começarem por um deck inicial, porque ele já tem 60 cartas, já tem sua estratégia, e com ele é só a gente pegar, ler as cartas e já sair jogando. Esse daqui foi um deck que eu fiz do zero. Eu me lembro do dia de ter comprado um monte de pacotes de Richa Rebelde e para depois construir ele. Aqui as cartas. Pois bem, esse daqui é uma análise superficial do jogo. Não é tão aprofundada, mas recomendo caso você queira realmente jogar e participar do meu distrito. Você acompanhar canais de jogo, por exemplo, o Tio Sam, algo parecido aí. Eu vou deixar na descrição. E também o Card Captor Will, que ele também faz review e às vezes joga umas partidas no online. Pois bem, essa daqui foi a minha análise do deck do Duraludon. É um deck do tipo metal e básico. Recomendo que vocês não fiquem apenas por esse vídeo. Vão atrás de saber sobre mais assuntos de Pokémon. Por exemplo, acompanhem canais grandes que acompanham isso. E também compreendam mais sobre o jogo. Compreenda suas estratégias. E também, caso você goste, você pode também jogar no online. Que eu também gosto de jogar muito por lá. Mas bem, esse daqui foi o vídeo. Um vídeo superficial. E agora? Agora que você entendeu mais ou menos as mecânicas e como funciona, eu vou deixar aí uma lista para você criar os seus decks.